Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Leandro, tudo bem? Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Sim. Perfeito. Tudo bem? Oi, Consegue tudo me bem, ouvir? professor? Consigo sim. Eu sou o Vitor, aqui do Semesp, e vou estar passando o host para o senhor, tudo bem? Perfeito, muito obrigado. Imagina, só um minutinho. Pronto, professor, o senhor já está com o host, tá bom? Eu desejo boa apresentação a todos. Obrigado. Gente, bom dia a todos. Eu coloquei a lista de frequências já, o link, especialmente para os apresentadores já se anteciparem, para não esquecer, porque é importante para a geração dos certificados, tá bom? Perfeito. Gente, eu acredito que a gente possa ir iniciando, né? Conforme os próximos autores forem chegando, a gente já vai dando a possibilidade deles apresentarem, só para a gente não perder o nosso horário, né? Tá bom? Bom dia, professora Michela, professora Graciela, Marcel, conheço o Marcel, bom dia. Bom Gente, dia, Leandro. vocês gostariam de apresentar? Alguém precisa, né, ter algum compromisso? Alguém gostaria de ser o primeiro a apresentar? Ou eu posso seguir a listagem aqui, né? Pela nossa listagem, tem aqui como primeira apresentação a professora Fernanda de Abreu. Em seguida vem Graciela. Pode ser você, Graciela? Ô, professor Leandro, em relação ao trabalho de Fernanda, eu estou como primeira autora, Ah, tá, perfeito. Então, Michela. você Tá. quer começar, então, Michela? Pode ser? Pode ser. Graciela, para você tudo bem? Tranquilo, então. Então, Eu tá, vou você compartilhar pode a apresentação. compartilhar. Tá. Aham. Tá visível para vocês? Ela tá, só que ela não tá no formato de apresentação, né? A gente está tendo alguns problemas aqui no Zoom em relação a isso. Para mim ficou aqui. Ficou? Ficou. Eu acho que, não sei se alguém se importa de ser assim, gente, porque talvez demore um pouco para fazer esse ajuste, né? Então, acho que não tem problema não, tá? Ah, mas se você quiser me orientar como fazer, para você não está não, Graciela, em formato de slide? De apresentação? Não, ele tá sem modo de apresentação. A única coisa, talvez, é que se você passar, eu não sei se passa para nós daí. Talvez Passa você vai pro ter que fechar o segundo. seu modo de apresentação e ir passando página por página, sabe? Michela, pode fazer diferente, perdão atrapalhar aí. Pode Embaixo, no modo apresentação, tem um livrozinho. De vez em ser o slidezinho da apresentação, clica naquele livrozinho. Então, tem que interromper aqui, um momentinho. Não precisava, mas tudo bem. Não? E agora? Agora deu Agora foi. certo, professor. Agora deu certo? Deu certo. Professor, eu vou Só faz o teste passando, ver se tá. Que às Pronto. vezes vamos não. verificar. Verdade, não passou. Não passou, não foi? Agora passou Passou? com Então, pronto. Então tá, Michela. Eu vou marcar aqui, então, são 8 minutos de apresentação, tá? Depois a gente vai abrir espaço para quem quiser tirar alguma dúvida, tá ok? Boa Ok. apresentação. Obrigada. Bom dia, eu sou Michela, eu sou docente da Faculdade de Santo Agostinho de Vitória da Conquista, na Bahia. Minha formação é na saúde coletiva.
E eu vou apresentar para vocês as ações propostas pela Comissão de Inclusão e Acessibilidade voltadas à aprendizagem dos alunos no curso de Medicina. Esse trabalho também tem autoria da professora Fernanda de Abreu, Maria Antonieta e Mila Mota. Nós sabemos que quando o aluno ele é aprovado no curso de Medicina, traz muito entusiasmo e a motivação, está entrando no curso tão desejado. Mas também traz outros sentimentos, medo, inquietação. E esses sintomas, eles são potencializados nos alunos com necessidades especiais, principalmente no sentido de conseguir fazer sua melhor semana padrão, conciliar os eixos, ir para o serviço de saúde, que é um lugar diferente do habitual. Então, tudo isso ocasiona muito medo. Então, tanto os docentes como o gestor precisa ter um olhar e uma escuta muito qualificada, né? Um olhar muito de empatia, para que esse aluno ele possa ser incluído, né, no processo de formação. Então, na introdução, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, determina que para os processos seletivos de acesso ao ensino é necessário que disponibilizem os recursos de acessibilidade e tecnologia assistida, previamente solicitado e escolhido pelo candidato com deficiência. Então, como sabemos, está na lei, né? Então precisa ser garantido. Isso vai desde a ambiência, em relação, né, ao piso táteis, em relação ao elevador, em relação à melhor estrutura para aquele aluno, né, microfone, caixa de som na sala, para aqueles que têm deficiência auditiva. Mas, além disso, a parte cognitiva, a parte pedagógica. Qual a melhor metodologia de aprendizagem para aquele aluno? Então, os professores precisam discutir para fazer essa inserção. A Comissão de Inclusão e Acessibilidade, a CIA, juntamente com o Núcleo de Experiência Discente, vem desenvolvendo uma política de escuta e acolhimento aos alunos. Essa escuta ela é muito bem qualificada, no sentido de a gente conseguir contemplar todos os eixos, o eixo social, o emocional, o pedagógico. Né? Então, é um espaço de atendimento às necessidades cotidianas desses discentes, constituído por uma equipe multiprofissional e preparada para atender esses casos. Então, o NED, juntamente com a CIA, delibera cada caso. Temos que saber que cada caso tem uma peculiaridade específica. Então, esse olhar tem que ser diferente para cada caso, para que as adaptações necessárias sejam efetivadas. A gente conta com o apoio do NAPED, né? A representação do NAPED é importante para que a pessoa responsável possa também dialogar com o corpo docente, para conhecer aquele aluno. A gente sabe que o aluno ele muda o período, então o professor também é diferente. Precisa conhecer a história desse aluno para conseguir fazer essa inclusão e garantir uma educação de qualidade. Qual é o objetivo? Descrever as ações propostas pela Comissão de Inclusão e Acessibilidade, juntamente com o Núcleo de Experiência Discente, na perspectiva de compreender os processos individualizados da aprendizagem, com ênfase na permanência e êxito dos alunos no curso. Então, justamente, o que é que se propõe? Garantir a permanência, diminuir a evasão desses alunos, fazer todo esse processo com muita seriedade e com muita qualidade. O tipo de estudo, né? Um relato de experiência a partir mesmo da análise dos relatórios, né? Discutido pela Comissão de Inclusão e Acessibilidade, o público-alvo, os discentes do curso de Medicina, e a etapa foi justamente isso, né? Análise dos relatórios com as ações propostas para cada caso. Lembrando que cada caso tem uma singularidade específica. As ações, né, que foram descritas nesses relatórios estão contempladas nessas estratégias, que foram realizar a prova em local separado, garantir ledor e ou transcritor, adaptar a fonte dos slides. A gente sabe que tem aluno que tem baixa visão, então é importante ter uma fonte aumentada em negrito, assegurar um tempo adicional para realizar a prova, e esse tempo ele pode variar de 25% a 50%, depende também de cada caso, e permitir prioridade na OSCE, né? A OSCE é uma atividade prática, né? Uma avaliação prática que acaba que ocasiona muita ansiedade no momento da espera desse aluno para participar das discussões, né? Então, minimiza quando a gente prioriza os alunos com necessidades especiais. Os resultados. Então, em 2022, foram analisados, né, 19 alunos e 18 tiveram êxito. Ou seja, 18 permaneceram no curso e conseguiram fazer o seu processo de ensino-aprendizagem de forma inclusiva. Somente houve um trancamento.
Então, esse número mostra como a equipe ela foi coesa, ela foi assertiva, no sentido de garantir a melhor estratégia para cada aluno. Então, a gente também tem os desafios, né? Os desafios eles são constantes, a gente precisa sempre aprimorar o nosso processo de trabalho. E aí, o treinamento dos docentes para atender necessidades educacionais. Então, os docentes precisam ser preparados para a inclusão, né? Para trabalhar a relação professor-aluno, aluno com aluno. Então, a gente está num momento desafiador, né, do processo de educação no nosso país. Então, a gente precisa também trabalhar, né, com essas relações. Qualificar constantemente os leitores e transcritores. E também estimular o papel do aluno como protagonista. O aluno, ele precisa fazer a sua história, ele precisa ser um sujeito ativo. Daí a importância também de a gente discutir com o aluno, corresponsabilizando o aluno também, né, para o seu desempenho. Na conclusão, temos que, a partir dessa experiência vivenciada na instituição, né, e com base nos resultados obtidos no ano de 2022, as ações de adaptação às necessidades desses alunos foram positivas, no sentido de ser uma prática inclusiva e também evitar a evasão desses alunos, porque a gente trabalhou, né, com a integralidade do cuidado, isso é muito importante, a universalidade, né? Então o acesso foi garantido para esses alunos no processo de ensino-aprendizagem. Aqui são minhas referências e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Muito bem, professora Michela, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, excelentes slides. Parabéns pelo trabalho também da equipe, né? Gostaria de abrir espaço, então, para algum colega que gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma observação. Professora, parabéns pelo trabalho. Qual é a principal característica desses alunos ou a principal necessidade que eles possuem? É mais intelectual? Os laudos? Não, uma coisa bem geral, assim, né? Não precisa... Os laudos, né, traz alguns problemas mesmo, né, cognitivos. Então, a gente tem aluno com TEA, né, TDAH, aluno com ansiedade, com depressão, baixa visão também. Tá? De mobilidade a gente não tem, né? Desses 19 alunos, a gente não tem problema de mobilidade, mas a estrutura da faculdade permite também, né, acolher um aluno que tiver essa necessidade, sim. Mas é isso, é um enfrentamento constante, né, em relação... E é justamente isso também, a gente também tem cuidado também de solicitar o relatório médico, né, para analisar junto com a equipe, para ter um melhor embasamento também em relação, né, à melhor estratégia, né? Muito bem. Mais uma vez, parabéns, professora. Obrigada, Vamos professora. seguir aqui com o nosso cronograma. Agora eu vou convidar a professora... Vou confirmar aqui um minutinho. A professora Graciela, que vai falar sobre dramatização e saúde coletiva. Para os que chegaram depois, a gente iniciou as apresentações. Cada apresentação tem a duração de 8 minutos. Depois a gente abre um espaço para esclarecimento de dúvidas. E peço que não esqueçam de assinar a lista de frequência, pois ela é importante para a geração do certificado, tá bom? Professora Graciela, está em modo apresentação já aí para você? Para cá, para a gente não aparece em modo apresentação. Para mim está, e agora para vocês? Ainda não. Não, eu vou fazer de novo aqui, então. Tá. Agora sim? Agora sim. Tenta passar para o segundo slide só para a gente... Passou? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Oi, Neyando, bom dia. Olá, bom dia. Pode falar. Edinaura? Tá, aqui é a professora Edinaura. Eu gostaria de saber qual é o próximo da relação. O próximo seria o professor Flávio Rodrigues, não sei se ele está presente. Uhum. Eu queria pedir prioridade, porque eu estou em uma ação. Uhum. Tá? Tá bom, tudo bem. Se você... Posso ser a próxima? Acredito que sim, se todos concordarem, sem problema, tá bom? Então tá bom, muito obrigada. Tá. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Graciela, eu sou professora no Unidep, nos cursos de Medicina e Odontologia.
mas a prática que eu vou relatar aqui hoje é uma prática que foi realizada no curso de odonto, então, intitulada Dramatização em Saúde Coletiva, uma prática avaliativa no curso de odontologia. O Sistema Único de Saúde SUS, ele é considerado um dos principais e um dos maiores, né, e mais complexos sistemas de saúde do mundo, considerando aí que ele garante um acesso universal a aproximadamente 210 milhões de indivíduos, milhões de usuários, e os dados registram que em torno de 70% da população depende, em algum nível, do Sistema Único de Saúde SUS. Além desses dados, a magnitude do SUS ela consegue ser observada a partir dos princípios, né, que regem esse sistema. Então, são princípios doutrinários e princípios organizativos, né? Os princípios doutrinários, eles incluem a universalidade, a equidade e a integralidade, e os princípios organizativos, a regionalização e a hierarquia, né, a hierarquização, a descentralização com comando único e a participação comunitária, a participação popular. Tendo em vista essa representatividade do SUS para a saúde dos brasileiros, é essencial que os cursos, né, da área de saúde contemplem em suas matrizes curriculares disciplinas que trabalhem o conteúdo relacionado ao SUS, né? Tanto a parte de gestão do SUS, a parte de construção e das políticas públicas, quanto a parte de assistência, né, relacionada aí ao SUS. E dentro do curso de odontologia, o profissional dentista, ele está presente em todos os níveis de atenção do SUS. Então, desde a atenção primária, a partir da equipe de saúde bucal, da equipe de saúde da família, ou equipe de atenção básica nas UBSs, até o nível secundário e o nível terciário. E o perfil do egresso que se espera, né, a partir das diretrizes curriculares, é um profissional humanista, um profissional ético e que tenha a possibilidade de atuar para a promoção de saúde e prevenção de doença em todos os níveis de atenção. Então, aí se dá a necessidade de ter disciplinas específicas, né, e contemplar esses conteúdos aí na matriz curricular do curso. Qual que é o objetivo, né, desse trabalho que eu compartilho com vocês hoje? É relatar, então, a aplicação da dramatização como um instrumento de avaliação na disciplina de saúde coletiva 1, no curso de odonto, né, sobre o tema acolhimento e princípios éticos e humanísticos do SUS. Então, a metodologia se trata aqui de um relato de experiência qualitativo e descritivo sobre uma prática avaliativa com acadêmicos do 4º período de odontologia do UNIDEP. A dramatização, ela é uma metodologia que possibilita, né, aos discentes, aos acadêmicos, que possibilitou, né, aos discentes, o objetivo da prática, né, da dramatização, ela era compreender o processo de acolhimento na atenção primária à saúde e aí aplicar, né, os princípios éticos e humanísticos do SUS. A metodologia de dramatização, ela possibilita esse aprender a aprender e esse aprender a fazer, né? Então, no momento em que a gente estuda com eles, né, constrói o conhecimento com eles relacionado aos princípios, às vezes fica um pouco num nível mais teórico, e eles têm uma certa dificuldade de entender como se aplicam esses princípios na prática. Então, a dramatização, ela possibilita, né, eles resgatarem o conteúdo teórico e aplicarem isso. Qual que foi o conteúdo, né, para esta prática avaliativa? Então, ética na atenção primária e humanização, os princípios do SUS, os princípios e diretrizes da atenção primária e também a política nacional de humanização. O enredo, né, o roteiro, ele precisava ter uma situação que garantisse a realização, a garantia ou a violação dos princípios éticos e humanísticos do SUS no processo de acolhimento, né, em algum nível de atenção à saúde, acolhimento a um usuário.
Ele podia ter um teor mais dramático, um teor mais realístico, um teor um pouco mais cômico, divertido, entre outros. Mas sempre eles não poderiam, em hipótese alguma, trazer teores ou situações que indicassem algum tipo de preconceito, por exemplo, ou algo nesse sentido assim que fosse ferir, né, por exemplo, algum colega ou algo do gênero assim, tá? Então eles tinham que tomar esse cuidado. Como que foi as etapas? Então, primeiro eles precisavam resgatar aquele conteúdo que foi explanado para eles em sala, então pesquisar sobre o conteúdo básico que foi citado anteriormente. Pesquisar sobre o que é dramatização, como se faz uma dramatização, por onde começar e etc. Redigir o roteiro, ensaiar e gravar. Eu dei a opção a eles se eles gostariam de fazer a gravação ou se eles gostariam de apresentar ao vivo. Aí eles, em comum acordo, pediram pela gravação. Então, a avaliação teve uma rubrica avaliativa, e essa rubrica ela tinha 4 itens, né? Então, a pertinência do enredo, a criatividade, né? Então, avaliava-se também o roteiro, eles precisavam me entregar o roteiro bem certinho, assim, com os narradores, o que cada um fez, né? As falas, e a clareza e a objetividade. Acho que eu acabei não colocando aqui, mas cada um desses itens, por, né, se caracterizar como uma rubrica, ele tinha uma explicação, o que é pertinência, o que é criatividade, o que é roteiro, né, o que é a clareza e a objetividade, o que ia ser avaliado em cada um desses pontos. E aí, ele tinha os níveis, né? Se atingia 100%, né? E aí tinha a explicação de cada um desses níveis também aí da nota que eles iriam receber. Como resultado, então, eles se organizaram em grupos, então foram 10 dramatizações, e a maioria delas versou sobre a violação dos princípios. Algumas, acho que foram 2, se não me engano, com um teor bastante cômico, assim, divertido, e as outras com um teor um pouco mais dramático. Os cenários utilizados, eles foram variados, desde a própria universidade, domicílio, então gravaram em suas casas também, até espaços públicos, né? Teve um em específico que uma parte da cena e eles estavam representando o processo de regionalização, né? O princípio da regionalização. E aí eles estavam na rodoviária, né? Eles gravaram na rodoviária, onde o usuário estava aguardando para pegar um transporte para ir até o outro município para para receber a assistência secundária lá que ele precisava, que não tinha naquele município. Então, foi bem legal. Além disso, foi possível observar o desenvolvimento de algumas habilidades, como a pesquisa, a organização, o planejamento, a criatividade, a necessidade de adaptação, porque eles também não tinham muitos recursos, então eles precisavam procurar lugares, jeitos, né? Como fazer roupas, enfim, né? Para eles poderem gravar. A habilidade de redação, a comunicação e também o trabalho em equipe. Claro, né, como todo trabalho em equipe, teve aquele que deu problema, né, professor, o colega não faz, o colega não ajuda, né, e aí aquela necessidade deles também aprenderem a gerenciar os conflitos. Foi socializado, né, então foi apresentado em sala de aula, em um dia específico. Cada apresentação a gente fazia uma discussão, e nesse momento eu já dava uma devolutiva, né? Então, a cada vídeo eu também aproveitava para devolver, né? Dar a devolutiva para eles, não a nota, mas uma devolutiva qualitativa. E também a necessidade de correções, porque também foi possível perceber que às vezes eles entendiam equivocadamente determinado princípio, né? Então a gente reorganizava, reestruturava o conhecimento para eles conseguirem compreender. Então, como conclusão, como conclusões, eu imagino, né, a partir dessa experiência, que a dramatização ela é um recurso valoroso para esse processo de ensino-aprendizagem,
e ela permite ao discente criar, né? Permitiu a criação, permitiu a representação de situações e também o desenvolvimento, né, de hard skills e soft skills. Essa é a referência utilizada na apresentação e muito obrigada. Muito bem, professora Graciela. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. O trabalho da Unidep é sempre muito bom, né? Então, parabéns aí para vocês. Gostaria de abrir espaço para dúvidas, perguntas, alguém que quisesse fazer uma observação. Graciela, parabéns pelo trabalho. É muito bom quando a gente trabalha mesmo com a metodologia ativa, principalmente roleplay, dramatização, traz para a proximidade, né, com os alunos. Bem bacana. Eu só fiquei com uma dúvida. Você falou que trabalhou os princípios do SUS, não foi isso? Nessa dinâmica? E com os alunos do 4º período, foi isso? É que isso, do 4º período da odontologia. Tá, eu fiquei só com a dúvida por conta da matriz, porque a gente trabalha, né, princípio do SUS com os alunos aqui na nossa faculdade no 1º período. Então, tem uma mudança aí na odontologia em relação a essa questão, né, do Eu conteúdo acredito da que sim, matriz porque curricular. no 4º período é a primeira disciplina que eles têm de saúde coletiva. Antes eles não têm nada. Ah, tá. Foi só essa curiosidade que eu fiquei, achei Isso, é a diferente. primeira disciplina que é mais teórica, assim, onde eles aprendem, né, toda essa parte mais de política pública e estruturação do SUS. E aí eles têm até a saúde coletiva 5 aqui. E aí depois eles vão aprofundando um pouquinho mais. Eita, então aproveite bem os tempos, né, na saúde coletiva com eles, porque é bem curtinho. Isso aí. Verdade. Obrigada. Muito bem. Por curiosidade, vocês são dentistas, Graciela, Michela? Eu sou Eu sou enfermeira. nutricionista. Eu sou enfermeira. Ah, enfermeira? Legal, é que eu É sou dentista. nutricionista. Muito interessante a discussão. Muito bem, gente. Então, dando continuidade, eu vou pedir então para a Edinaura poder compartilhar sua apresentação com a gente. Edinaura, você tem 8 Perdão. Edinaura, você tem 8 minutos, tá? Para fazer sua apresentação. Muito obrigada, Nayanda. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Edinaura, sou professora do ITEPAC Porto e atualmente também estou como coordenadora do NED. O NED é o Núcleo de Experiência Discente. Edinaura, só um minutinho. É que a sua apresentação não está em modo apresentação. Será que a gente consegue só um resolver? minuto. Deixa eu tentar. É na hora do compartilhamento. Mas, Agora foi. Agora foi. Tenta só passar para o próximo, para a gente confirmar. Próximo slide. Deu certo. Deu certo? Deu sim. Pode continuar. Obrigada, Nayanda. E aí, como eu estava falando, eu sou coordenadora do NED, que é Núcleo de Experiência Discente, e o que eu trouxe, né, para apresentar para vocês hoje foi um resumo expandido do ato de experiência, né? Então, o título é Impressão, Avaliação com Descontração. A faculdade em questão, né, o ITEPAC Porto, que fica localizado em Tocantins. Então, antes de iniciar, o OSCE, que significa Exame Clínico, então, é um projeto, né, do NED, que é o Núcleo de Experiência Discente, que vem desenvolver atividades, né, para esses acadêmicos que ficam, que vão fazer essas provas, eles geralmente ficam em uma sala de concentração, tá? Antes de entrarem para as salas de prova prática. Então, quando nós, né, como instituição, percebemos que esses alunos, antes de entrarem para essas salas para realizar as provas práticas, eles desenvolviam, né, ou apresentavam comportamentos de ansiedade, às vezes estresse, sentimento de baixa capacidade, né, e isso acabava afetando muito o desempenho deles, né, na prova prática. Então, a partir dessa observação, né, desses comportamentos desses alunos, que surgiu a ideia de implantar, né, esse projeto
aqui no Itepac Porto. Então, mais aconchegante, leve e tornar o ócio uma experiência única e agradável, transformar a sala de concentração em um ambiente leve, né, descontraído e acolhedor, através da inserição de jogos, musicoterapia, vídeos relaxantes, chás e um espaço confortável, né, com tapetes, puffs, almofadas. Propor a esses acadêmicos conhecidos aos estudantes que propiciem o controle emocional, né, diante de situações e ambientes sob pressão. A prova prática, por si só, ela já causa, né, muita pressão a esses alunos, então, ficarem naquela sala de concentração antes de entrar para as salas, né, para as clínicas, de realizar essas provas, então, eles ficam muito ansiosos, ficam, né, aquele sentimento de angústia, acham que não são capazes de realizar a prova prática. Então, foi a partir desse momento que surgiu, né, essa ideia de ofertar a esses acadêmicos essa sala mais aconchegante, né? Então, nós inserimos jogos, como vocês podem ver nas fotos, colocamos músicas, vídeos relaxantes, cadeira de massagem, como a moça aí da esquerda, né, está sentada. Então, tapetes. Então, muita coisa que pudesse, né, proporcionar a esses acadêmicos um pouco mais de conforto, né, e também a questão da saúde mental também, né, então, além de todo esse amparo de conforto, né, para esses alunos, nós também tem toda uma equipe, né, uma equipe multidisciplinar, né, digamos, que usou técnicas psicanalíticas, né, de diminuição de ansiedade, diminuição também como é que fala? Do estresse, né, e visando esse bem-estar desses acadêmicos. Então, o OSCE, ele dura uma semana, no caso que eu estou trazendo para vocês, durou uma semana, né, então foram 6 dias de dedicação exclusiva, né, a esses alunos, e o mais prazeroso dentro dessa ação foi que quando eles chegaram, era surpresa, né, então eles não tinham conhecimento que essa sala de concentração, ela estava organizada com todo esse amparato, né, todo esse conforto para eles, então foi muito gratificante ver o rostinho deles, as carinhas, né, felizes, ao serem surpreendidos com esse ambiente diferente dos ambientes que eles encontravam nos ossos anteriores, né? Então, foi muito gratificante para a gente, e o resultado foi esse, tá? Então, nós, sempre que finalizava, porque acontece nos 2 períodos, né? Manhã e tarde, então são turmas diferentes. Então, sempre que finalizava um OSCE, nós encaminhávamos para esses alunos um forms de reação, para sabermos, né, a percepção desses alunos em relação ao momento, né, que o NED proporcionou a eles. Então, nós recebemos feedbacks super positivos, né, nesse form de reação, e fora os inúmeros, né, feedbacks nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram e no boca a boca também. Então, foi muito prazeroso. A gente viu que realmente deu certo, né, essa ideia. E o mais gratificante também é saber que houve um trabalho em equipe, né? Então, eu falo NED, assim, a ideia foi do NED, mas houve também a participação da coordenação, né, coordenação de curso, o apoio da nossa coordenação acadêmica, dos outros setores. Então, todo mundo abraçou a causa, todo mundo se envolveu, né, para proporcionar a esses acadêmicos, que foram muitos, né, muitos alunos, então, do primeiro ao 8º período. Então, foi muito, muito gratificante mesmo, tá? E aí a gente percebe que o Itepac Porto, ele proporcionou, aqui, né, esses estudantes do curso de medicina um momento de acolhimento. Eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram amparados, né? E também a satisfação deles em relação, olha, né, eu estou sendo cuidado, tem alguém que olha por nós. Então, foi muito, muito bom nesse sentido. Essas são as nossas referências, né, do trabalho, e muito obrigada. Muito bem, professora Dinara, parabéns pela apresentação, excelente trabalho. Eu achei fantástica a ideia.
Eu já vou sugerir aqui para a nossa equipe também de NED. Eitepac Porto, não é isso? E aí vai chegar já a minha vez aqui, eu tô só esperando. Parabéns aí para o trabalho de vocês. Conheço bem também o Muito obrigada, Marcel, que é o professor. coordenador do NAPED aí também. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu abro esse espaço agora para O Marcel também deu super apoio para a gente. Que legal, bacana. Abre espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Muito bem, parabéns, viu, professora? Vamos seguir Muito aqui, obrigada. então, com a ordem da apresentação. Agora eu gostaria de convidar o professor Warley, ou Warley, não sei se eu pronunciei corretamente. O Warley. Warley, perdão, professor. Falar sobre Tranquilo. estudantes de graduação, devem aprender instrumentação acionada a motor, uma revisão sistemática. Fique à vontade, professor. Vamos tentar compartilhar sua tela. Vou compartilhar agora. O áudio está legal, porque eu estou dentro da universidade, que é meio barulhento. Tá bom, tá bom. Lembrando mais uma vez, não esqueçam, pessoal, de assinar a lista de frequência, especialmente os apresentadores, para que possam receber aí Vocês conseguem ver minha tela? Tá? Em modo Conseguimos sim. Conseguimos sim. Tenta passar para o próximo slide só para a gente confirmar. Ok, pode iniciar. Então, bom dia a todos. Meu nome é Warley Oliveira Silva, eu sou aluno de doutorado da Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, e vou apresentar o meu trabalho intitulado como Estudantes de Graduação devem aprender instrumentação acionada a motor? Esse foi um trabalho de revisão sistemática. Os demais apresentadores, os demais autores são a professora Renata Costa Val Rodrigues e o professor Flávio Rodrigues Ferreira Alves. Então, a endodontia, ela é uma área da odontologia que é tida pelos graduandos como uma área de maior dificuldade. Essa área, ela exige uma habilidade tátil dos estudantes e um conhecimento integrado de outras disciplinas que integram a grade curricular do curso de odontologia. No entanto, com o desenvolvimento de instrumentos acionados a motor na endodontia, houve uma maior curva de aprendizagem desses estudantes. Então, houve uma facilitação no ensino da endodontia, devido aos avanços tecnológicos que os instrumentos que a gente utiliza sofreu aí ao longo do tempo. Então, antes na endodontia, eram utilizados instrumentos manuais de aço inoxidável, que é representado aqui pela primeira imagem, e passou por uma evolução para instrumentos acionados a motor, que são instrumentos que possuem uma maior flexibilidade e proporcionem que o cirurgião dentista e os estudantes façam tratamentos com menores índices de erros. No entanto, um dos erros que pode ocorrer durante o tratamento endodôntico é a fratura de instrumentos no interior do canal radicular, sendo de grande importância que esses estudantes eles façam um treinamento laboratorial antes de fazer a intervenção propriamente dita no paciente. Os objetivos dessa revisão sistemática foi verificar o índice de fratura de instrumentos manuais em comparação com instrumentos acionados a motor, que são instrumentos mais modernos e que possuem uma tecnologia mais avançada. Além disso, verificar a curva de aprendizagem dos estudantes da graduação e pós-graduação que estejam cursando endodontia. Foi feita essa revisão sistemática também pelo fato de não ter, na literatura, um estudo mais robusto que demonstrasse essa taxa de fratura, se é mais comum em instrumentos manuais ou mecanizados, que são os instrumentos mais modernos. Então, essa revisão sistemática, ela seguiu as diretrizes do PRISMA, que é um checklist de como escrever uma revisão sistemática. Ela foi registrada no Prospero, que é uma base onde são feitos todos os registros de revisões sistemáticas, e foi feita a seguinte formulação de pergunta de pesquisa. Qual sistema demonstrou menor taxa de fratura, quando utilizados por alunos de graduação ou pós-graduação? Foi o sistema manual ou o sistema mecanizado?
Os critérios de inclusão foram estudos que investigaram o índice de fratura de sistemas mecanizados em comparação com a técnica manual. Então, todos os estudos que investigaram o índice de fratura de sistemas mecanizados em comparação com o manual por alunos de graduação ou pós-graduação foram incluídos nessa revisão sistemática. Além disso, foi também avaliado estudos que verificaram o grau de satisfação dos alunos quanto aos sistemas que foram utilizados e também com relação à curva de aprendizagem, que é um fator de extrema importância de ser verificado, né, pelos estudantes, principalmente aí na elaboração de grades curriculares. Foi feita a busca de dados nas bases de dados do PubMed, o Web of Science e no Embase. Então, aqui é uma tabela que demonstra a estratégia de busca que foi feito para o PubMed. Então, foram utilizados várias palavras-chave para varrer bem a literatura. E cada base de dados teve a sua estratégia padronizada de acordo com a base que foi utilizada. Então, temos aqui da Web of Science, da Embase e da Scopus também que foi utilizada. Então, inicialmente, somando todos os resultados das bases de dados, foram encontrados 1.364 artigos. Mas desses artigos, 246 eram duplicatas, ou seja, eram artigos repetidos. Posteriormente à remoção das duplicatas, foi feita a avaliação por título e resumo de 1.118 artigos, sendo que prosseguiu 40 artigos para leitura completa, excluindo 27 artigos, e no final, apenas 13 artigos foram filtrados para serem incluídos nessa revisão sistemática. Então, foi feita a avaliação do risco de viés dos estudos incluídos, dos 13 estudos, utilizando o checklist do Joanna Brinks para estudos transversais e estudos retrospectivos. Os estudos transversais tiveram um risco moderado de viés, enquanto os estudos retrospectivos, 4 estudos tiveram risco moderado e 2 estudos tiveram risco alto. Com relação ao nível de aprendizagem dos graduandos, os sistemas mecanizados, que são as limas mais modernas que a gente tem na endodontia, demonstrou uma maior facilidade de aprendizagem pelos graduandos. Apenas um estudo demonstrou que o sistema mecanizado obteve uma menor taxa de aprendizagem. Essa revisão sistemática ela possui uma grande limitação, algumas limitações, quando grande heterogeneidade dos estudos, principalmente a questões metodológicas. Cada estudo utiliza uma metodologia diferente de avaliar o nível de aprendizagem dos graduandos e também a taxa de fratura dos instrumentos. E outra limitação séria é o número limitado de estudos que a gente encontrou para incluir nessa revisão. Então, concluindo, a gente percebeu que os instrumentos mecanizados, eles proporcionaram menores taxas de fratura quando utilizados por alunos de graduação ou pós-graduação. E a curva de aprendizagem ela foi menor com relação aos sistemas mecanizados e a qualidade do tratamento ela foi superior em comparação às limas manuais que eram utilizadas antigamente. Aqui estão minhas referências. Estou aberto aí para alguma dúvida que ficou, questionamento. Muito bem, Warley. Parabéns pelo trabalho, excelente metodologia. Achei bem incrível mesmo. Obrigado. Parabéns para você, para a sua equipe, pessoal da Unigran Rio também. Conheço a Valéria, que é a coordenadora do NAPED, excelente profissional, e o trabalho de vocês aí realmente muito bom, né? Eu sou dentista, então isso. Fiquei bem confortável aí com o assunto, achei bem interessante o trabalho de vocês, bem pertinente também, é uma questão que a gente discute aqui também, essa questão, né, dessa evolução na graduação. Gostaria de abrir espaço, então, para algum colega que queira fazer um comentário, tirar alguma dúvida em relação ao trabalho. Se não, acho que a gente pode continuar. Parabéns, tá? Peço desculpa pelo barulho, tá? Tranquilo, sem problema. Na ordem, gente, nós temos aqui, então, o trabalho ENAD, Programa de Apoio e Conscientização de Estudantes e Professores, que tem como autores Alexandre e Paulo. Algum deles já está presente para fazer a apresentação?
Sim, sim, eu estou presente aqui, tá? Olá, professor, tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Você tem 8 minutos para fazer sua apresentação, tá? Eu vou só verificar se o seu compartilhamento de tela vai dar certo. Ele não está no modo apresentação ainda. Vamos ver se a gente consegue resolver. Tá ok? Vocês estão conseguindo visualizar minha apresentação? Estão conseguindo me ouvir também? O áudio está ok? Está um tudo pouquinho bem? baixo o seu áudio e o slide não está preenchendo toda a tela. Será que a gente consegue resolver? Acho que é o modo de compartilhamento. Alguns falam, Alexandre, que lá embaixo, na hora que você vai expandir, ao invés de você colocar na apresentação comum, se você colocar no livrinho aberto, ele abre. Tá novamente. Tá, vamos lá. Ok, aí nesse momento, lá embaixo, é para aparecer algumas opções de apresentação. Você está aparecendo? Melhorou a visualização? Está mostrando a tela inteira aí? Não está mostrando a tela inteira para a gente. Interessante, porque aqui na minha tela está tela cheia aqui, está compartilhado, tela cheia aqui. Está acontecendo com alguns colegas também. Clica no livrinho ali embaixo, professor. Eu acho que não está aparecendo esse livrinho para ele. Eu Não está estou vendo aqui aparecendo na para minha- você? pelo que eu A estou minha vendo aqui da tela apresentação, dele. Tá, a minha apresentação estava o assim ontem, daí me livrinho ensinaram. é esse modo de exibição leitura aqui, é isso? Isso. Isso, Cliquei, deu Aí, certo agora? isso, Tenta só ótimo. passar para o próximo slide para a gente ver se... Ah, pronto, Pronto, ok. está Perfeito. passando aqui, né? Então, deixa eu só Então, agora tentar. vou iniciar aqui, tá bom, Tá professor? bom, tá. Tudo bem. Obrigado aí pela dica aí. Pode apresentar. Certinho. Então, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar do Fórum STEM. Para a gente é uma satisfação muito grande, tá? E a gente está... esse trabalho é um trabalho feito em coautoria com o professor Paulo Alves da Silva Paiva. Meu nome é Alexandre Augusto Batista de Lima e a gente está trazendo aqui justamente a experiência acerca do ENAD, né? ENAD, Programa de Apoio e Conscientização de Estudantes e Professores. Qual a grande situação em relação ao ENAD, né? A gente enfrentava aqui uma grande dificuldade com os alunos em relação à prova do ENAD, né? Uma certa resistência, uma dificuldade de que eles introjetassem isso na rotina, né? E a gente sabe que o ENAD é um indicador de qualidade do curso, né? Isso vai ser importante, e ele vai se desenhar aí em três elementos, né? Eu pediria só para que fechassem o áudio aí, para que a gente não pudesse, para que não atrapalhasse aqui a apresentação. Fechei aqui, professor. Pode continuar. Então, ele vai se desenvolver em três aspectos aí. O conceito ENAD, de um modo geral, né, que vai ser o indicador de resultado do curso, o IDD, indicador de diferença de desempenhos observados e esperados, e o CPC do curso, né? Então, isso vai ser muito importante para que a instituição tenha esse reconhecimento junto ao MEC, né? Nós tivemos aqui, basicamente, dois objetivos. Primeiro, detectar possíveis vulnerabilidades dentro do processo, né? E corrigir essas vulnerabilidades de modo a aprimorar tanto aqueles conteúdos que são essenciais para os alunos, como também a realização aí de um nivelamento, né? Em algumas disciplinas que seriam deficitárias ainda da formação mesmo do aluno lá no ensino médio, como língua portuguesa, técnicas de escrita, redação, etc., que impactam lá no desempenho do aluno, tá? E também conscientizar estudantes e professores acerca da importância do ENAD como um instrumento, né? E também que isso fosse refletido em outros aspectos, como em outros exames. No caso do direito, especificamente, que é o nosso curso aqui, o reflexo é bem sentido no caso do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que alguns alunos têm uma certa dificuldade com o exame da ordem, então a preparação para o ENAD se mostra também importante e interessante para a preparação para o exame da OAB, tá? Então, a gente utilizou a seguinte metodologia: analisamos aqui
a realização de oficinas de revisões jurídicas com os temas centrais do exame do ENAD, realizando aqui provas contextualizadas, provas abertas, provas no modelo que são realizadas pelo ENAD, tá? Essas oficinas seriam realizadas pelos professores das respectivas disciplinas ou por professores externos convidados. O envolvimento dos professores é importante para que eles entendam como é a prova, para que eles possam até aplicar isso também no dia a dia deles de sala de aula, né? E também há uma simulação, um simulado que retrata lá a prova na mesma duração, no mesmo conteúdo, com as mesmas condições ali da prova oficial do ENAD, para que a gente possa visualizar depois resultados dessa aplicação, tá? Resultados e discussões, né? Primeiro, no que tange a conscientização dos estudantes e professores, né? Isso daí é uma situação que a gente tem verificado, que a partir do momento que a gente começou a desenvolver esse programa ENAD na instituição, os alunos ficaram mais conscientes da importância do ENAD, os professores também, não havendo mais tanta relutância na participação do ENAD, e isso é importante, né? Outro ponto, nivelamento dos discentes, né? Então, a gente percebe um ganho também nesse nivelamento que vai reduzindo aí certas fragilidades que os alunos tinham desde o ensino médio. Então, isso daí também é importante, tá? E, por último, essa preparação para o ENAD também é um momento importante de aprofundamento dos conteúdos específicos e disciplinares do curso, né? Então, a utilização desses trabalhos, dessas questões contextualizadas no modelo do ENAD, permitem que o nosso aluno tenha aí um desempenho melhor em todas essas etapas, em todas essas provas, tendo um pensamento crítico, um pensamento mais avançado em relação a esses conteúdos, tá? Quais são, então, as conclusões que a gente pode tirar dessa nossa experiência aqui na instituição com o ENAD, né? Primeiro, quanto à conscientização dos estudantes, é que esse programa ENAD ele tem aqui minimizado a resistência dos alunos em relação a essas atividades, tá? A segunda conclusão importante se refere aos professores, né? Então, no que tange aos professores, há um significativo avanço em relação à participação desses professores, o engajamento desses professores, a utilização do formato de questões ENAD nas suas respectivas provas, e isso tem feito com que o resultado seja melhor para a gente, né? Enquanto instituição, e isso vai refletir certamente na avaliação. Elaboração de simulados também, para diagnosticar eventuais dificuldades e onde a gente precisa ser mais assertivo em relação à parte de conteúdo, isso tudo é relevante nesse caso, tá? Então, os projetos ENAD têm sido satisfatórios também no que tange ao nivelamento ali dos discentes para suprir as deficiências desses alunos, tanto nas disciplinas referentes ao eixo geral, como naquelas que são referentes ao eixo específico também, tá? O que se mostra mais desafiador aqui é a questão do aprofundamento dos conteúdos curriculares, né? Então, aqui a gente tem uma ideia de que há uma questão multifatorial aí, decorrente de uma má formação prévia dos alunos, que já trazem em si uma dificuldade de formação, e isso leva a uma dificuldade para que a gente possa chegar ao final do curso com um nível bom para o resultado satisfatório do curso, né? Até está colocado aí, o curso ele mantém-se em constante avaliação, e com isso a gente sempre procura que o resultado do ENAD seja um resultado bom ali para a instituição, e é isso que a gente tem buscado nesse programa ENAD, tá? Aqui alguns registros de imagens fotográficas dos eventos que vão acontecendo ali, professores engajados, alunos também, nessas atividades voltadas para o ENAD, né? E várias oficinas que são realizadas nesse contexto, as nossas referências, e com isso a gente conclui aqui a nossa apresentação. Agradeço a todos a atenção e me coloco aqui à disposição de todos vocês para que a gente possa conversar, discutir e sanar alguma dúvida que tenha ficado em relação à apresentação aqui realizada nessa manhã de hoje, tá? Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom dia.
Muito bem, parabéns, professor Alexandre, parabéns ao grupo de pesquisa, né, e professores aí da Uninova FAP. Também conheço alguns professores, conheço a coordenadora de INAPED aí, uma pessoa excelente, maravilhosa. Eu fiquei com Professora uma dúvida. Eleni, professora Isso, a perfeita. professora Eleni. Professor Alexandre, você é professor do curso, você é coordenador? Eu sou coordenador do curso de Direito e o meu coautor está aí na sala com a gente. O professor Paulo Paiva está aí, que é professor do curso e coordenador desse projeto aí, ENAD, aí, que a gente trabalha aqui. Legal, muito bom a gente ouvir, né, esse tema que é o ENAD, por parte dos professores e das pessoas que estão ali vinculadas a esse tema, né, se apropriando cada vez mais. Eu acho que é bem legal isso aí na área do direito também. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, realmente muito interessante. E o ENAD é isso, né? Todas as instituições, elas precisam sempre ter esse olhar, né, cuidadoso aí para esse tema. Eu gostaria de abrir espaço, então, para que os colegas possam fazer algumas perguntas, interações. Bom dia a todos. Deixa eu só fazer um adendo aqui à apresentação do Alexandre. A gente trabalha com ENAD lá já desde o primeiro ENAD, né, em 2009. Em 2006 nós não tínhamos ainda participação. E nós tivemos esse período todo aí, já quase 15 anos aí de atuação, acompanhando todo essa evolução, né, das instituições de ensino com o ENAD. E esse projeto ele contempla aí os principais desafios que a gente teve que enfrentar. Alguns a gente superou. Eu acho que na parte de conscientização do corpo docente nós tivemos grandes avanços, os professores já compram a ideia, nas provas já são introduzidas questões ENAD, o nosso próprio regulamento de questões já é questões contextualizadas no padrão ENAD. Isso foi muito bom, foi um grande avanço nesse campo. No que tange aos alunos, no início era um problema muito sério, os alunos quase que não aceitavam nem conversar sobre o ENAD, né? Eles colocavam como sendo o ENAD um problema das IES e não deles, que não tinha nada a ver com eles. Então, foi uma grande, vamos dizer assim, labuta, né, em reuniões de conscientização e afagos até aos enadistas, né, para que eles comprassem a ideia de que eles têm a responsabilidade de avaliar, representando todo um conjunto do corpo docente e discente, né? Representar as IES nesse. O único ponto que a gente ainda tem tido muita dificuldade, e eu acho que tem piorado nos últimos anos, é a questão do nivelamento dos alunos, né? É a questão de aprofundamento dos temas e é o que define realmente o bom êxito no ENAD. E nesse ponto a gente vê com muita preocupação, porque com o aumento das turmas maiores, né, turma de 80, mais de 80 alunos, o acompanhamento ficou muito mais difícil. E também o nível, dado a universalização aí do acesso, o nível dos alunos sempre vem decrescendo ao longo dos anos, né? Então a gente tem feito aí, tirado leite de pedra para segurar o conceito 3, né? Almeja-se o conceito 4, mas pelo menos segurando aí o conceito 3 para a gente não entrar em algumas restrições quando se cai desse conceito. Era só esse adendo aí que eu queria complementar. Perfeito, professor Paulo, muito obrigado pelas suas contribuições também. Como eu havia falado antes, é sempre bom ouvir mais estratégias, o que é feito, porque os problemas são os mesmos, né? Muito parecida a realidade aí que você, né, comentou aí com o que a gente vive aqui. Com certeza os outros colegas que estão no grupo também compartilham de uma percepção aí muito parecida em relação à ENAD, resistência dos alunos, o nível também de como os alunos estão chegando na graduação, a quantidade de alunos também. São aí problemas realmente compartilhados, e aí é sempre bom quando a gente tem esse compartilhamento de estratégias. Então, agradeço, muito obrigado aí, professor Alexandre, professor Paulo,
Ninoba Fábio super bem representada. E agora, eu gostaria, então, de dar continuidade. Vou convidar a professora Luciana para apresentar o seu trabalho sobre portfólio reflexivo. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Estamos sim. Beleza. Prazer estar aqui hoje. Então, esse trabalho é meu, da Prof. Grazi, do NAPED e do Dr. Wilson, coordenador do curso de Medicina. Grazi, vai conseguir passar? Só um minutinho. Grazi, agora sim, está no Canvas. Agora foi? Que estava aparecendo no seu tela. Agora acho que vai dar. Então, este é um trabalho que eu faço no curso de Medicina desde 2019, portfólio reflexivo, vivências compartilhadas entre teoria e prática, relação médico-paciente. Então, eu faço um acordo com eles no começo do semestre, sempre deixo muito à vontade, né? Para que eles escrevessem, façam um convite, ou escrever o que vocês vivenciam na prática, porque essa é uma disciplina que chama Leitura e Interpretação do Corpo. Eu sou psicóloga, minha formação é psicologia e também Libras, e eu ensino eles, eu tento ensinar ao que o paciente não diz, né? Essa relação médico-paciente, quando o paciente não diz o que o corpo fala. Então, essa foi uma ideia de portfólio lá em 2019 ainda, e que deu muito certo. Então, ele serve também como um instrumento avaliativo. Eles começam a escrever no primeiro dia de aula e eles precisam fazer uma relação da teoria com a prática toda semana, independente do período. Porque como eletiva, eu já tive, como semestre passado, eu tinha 129 alunos da turma. Eu tinha gente do 7º período e gente do 2º período. Então, de acordo com a sua vivência, eles escreviam. E foi um instrumento que deu muito certo. Assim, no início, eu lembro que eu dei um link do Google. Se, gente, vamos fazer o portfólio no final do semestre, vocês me mandam um link. E depois eu comecei a deixar à vontade, porque alguns alunos chegavam para mim e disseram assim, prof, tem como fazer de um jeito diferente, contar isso que tu está falando de um jeito diferente? E eu disse, pode. E começaram a aparecer vários modelos de portfólio, um mais lindo que o outro. Então, falar um pouquinho da questão didática, né? É uma forma de proporcionar aos acadêmicos um processo de registro. E eu lembro que um falou assim, prof, mas isso é mais ou menos o que a gente faz no IESC. Eu disse, não, aqui vocês vão colocar as vivências de vocês. Então tá bom. Esse dia eu encontrei uma aluna e ela disse, prof, eu já terminei a disciplina há 2 anos e eu continuo fazendo portfólio, eu posso te enviar? Porque também é um momento de escuta do meu aluno, né? Eles escrevem, às vezes, sentimentos de longe da família, e eu acabo acolhendo, mas deu muito certo. E é uma disciplina que sempre tem aluno, e eles gostam de fazer, eles pedem, eles já chegam, essa é a disciplina que a gente escreve, compartilhar a experiência pedagógica, então, desenvolvida, esse é o meu objetivo. Esse trabalho é de 2021, na disciplina eletiva, Leitura e Interpretação do Corpo, aqui no Unidep, curso de Medicina. Segundo semestre de 2021, eu dei ainda pelo Zoom, 100% do Zoom, e eles tinham que construir. E daí, eu lembro, na época, eu coloquei algumas opções, eles disseram, eu posso criar de um jeito diferente? Pode. Eu já recebi com capas de disco, com músicas da MPB, sempre fazendo uma relação, outros com pintura de quadros de pintores famosos. Teve uma menina que me emocionou bastante, que ela escreveu carta em plena pandemia, né, pro avô. Como eu cheguei na disciplina? Então, como eu faço esse acordo com eles? Esse é o primeiro tópico, como eu cheguei à disciplina. Um relato de por que ele escolheu a disciplina, por que ele escolheu o curso, como é que ele sente naquele momento. Esse é no início, bem no topo. Situações de ensino, um registro visual, o relatos da prática, né? Sempre com a área da prática deles, independente de que período, porque eles entram na medicina desde o primeiro período no IESC até o 7º período, mais ou menos, que eles fazem eletiva. Isso é obrigatório. Esse registro uma vez por semana. Minha aldeia representa onde o estudante veio, onde mora, com quem mora, espaço de trabalho e dificuldade. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitos escreviam coisas muito particulares deles. Pelo que ninguém vai ler, pode escrever. Eu coloquei esse item. Então, quando julgar necessário, eles escrevem como que está a vida deles e como que é a vivência, porque alguns moram com colegas, né? Eles pediram e deu muito certo. Aqui eu trouxe um pouquinho de
de alguns recortes. Esse aqui me chamou bastante atenção porque o aluno escreveu a saída da caverna de Platão. Ele fez uma relação com cada aula, de como ele se descobria em cada aula e como ele desconstruía o que ele achava que era certo. Muito bonitinho esse aqui. Alguns relatos, depoimentos. Essa aqui eu achei muito bacana também. A menina colocou primeiro dia de terapia, segundo dia de terapia. Ela disse, prof, é terapêutico as aulas, porque eu chego em casa e escrevo o que eu sinto. Eles dão um feedback. Eu não peço esse feedback no final, mas geralmente eles colocam do que acharam da disciplina. Às vezes eu convido, nesse do Zoom, eu convidei um sociólogo para falar também, para encerrar. Eu tenho alguns convidados, psicólogos, que fazem parte, e eles gostam bastante. Esse que eu falei que é diferente, esse da carta aqui, a menina era 2021 e o avô, ela não podia encontrar com o avô porque ela estava na prática e o avô idoso, né? Ela escrevia uma carta à mão toda semana para o avô e o avô respondia. Eu lembro que eu fiquei bem apreensiva porque eu falo sobre o processo paliativo, sobre a morte e morrer, o processo de luto, e eu lendo o trabalho dela, ela trouxe aqui em casa, e eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou ler isso, né? E a resposta do avô foi incrível. Foi lindo, ele participou de todo o aprendizado da neta e ele respondia para ela toda semana à mão. E ano passado ele faleceu e a gente conversou sobre isso, escreveu sobre isso também. Aqui uma conclusão de um aluno. Resultado. Então, o que a gente percebeu, né, ao longo do semestre? Muitos momentos evidentes os registros escritos associados a questões emocionais da trajetória acadêmica e experiências familiares, que significam os atendimentos e a relação médico-paciente para um atendimento humanizado e humanizador. Nós temos aqui grupos terapêuticos, nós temos uma psicóloga para medicina, mas aqui tem alguns alunos que não querem ser atendidos, que não querem ir no grupo, não querem fazer psicoterapia, e eles escolhiam uma parte do portfólio e escreviam. E é muito acolhedor, eu acolho, depois eu converso com eles em particular, e tem dado muito certo. É uma escrita terapêutica. Então, é extremamente subjetivo, é reflexivo essa escrita, como eu falei, há pouco tempo eu encontrei uma menina, e ela disse, prof, há 2 anos eu escrevo, eu posso te mandar? Tem 4 semestres para te enviar, eu escrevo aí uma vez cada 10 dias, porque é necessário, porque minha família mora muito longe. Isso não pode enviar. Então, agora eu mantenho uma relação com ela online, porque ela já está no internato. E ela continua escrevendo. Não vai dar para passar, é uma pena que não vai dar para passar, mas esse vídeo aí é o resumo da disciplina. As alunas fizeram uma paródia de uma música, ficou muito lindo esse vídeo, muito legal, mas não vai dar tempo. E elas resumiram. As prof, eu coloquei um link. Uma coisa curiosa também, algumas, elas colocam cada dia uma música. Prof, me escuta, me lê, colocam música, colocam poesias, gravam, inclusive. Esse eu achei bem bacana, porque a voz delas mesmas, elas gravaram. Quem toca violão também toca. Eles colocam sempre alguma coisa de arte junto no portfólio. Interessante, não é pedido isso. Esse vídeo é lindo. Acho que só para encerrar, Leandro, a Lu consegue, através desta ferramenta avaliativa, que são os portfólios, ela consegue fazer com que o aluno associe os conhecimentos da disciplina, que são conhecimentos relacionados à humanização, aos cuidados e ao atendimento, né? E a todas as situações que esses alunos vão vivenciando nos ambulatórios. Como a Lu trouxe, algumas vezes mexe muito com questões pessoais, com histórias de vida, e esse aluno precisa, de certa forma, conseguir assimilar esses sentimentos e fazer o atendimento de forma qualificada. Então, através dos portfólios, a Lu consegue acompanhar essa construção de conhecimento, ao mesmo tempo que eles refletem sobre vivências deles. Então, é muito rico. A gente não pode mostrar todos por uma questão pessoal, né? A gente pôs aqui uns prints de algumas coisas que foram possíveis, porque eles escrevem coisas íntimas, assim, né, sentimentos, alguns gravam, né, áudios, porque a Lu deixa muito aberto a forma como eles podem enviar, então a gente não pode ficar colocando tudo, né, mas é extremamente rico, né, então eu aproveito aí para
finalizar o trabalho e parabenizar a Lu por esse exercício, porque ela vai além da simples disciplina no sentido do tratar temas da dimensão psicológica e corpo e atendimento. Ela vai para o cuidado, né, desse nosso acadêmico. Então, parabéns, Lu, por esse lindo trabalho que você vem desenvolvendo há anos aqui no Unidep. Obrigada, Grazi, pela parceria. Muito bem, parabéns, professora Luciana, equipe Unidep, sempre muito bem representada. Parabéns também, coordenadora da Unidep, professora Graziella, coordenadora do NAPED lá na Unidep, sempre com trabalhos de muita qualidade. Conheço também o trabalho da professora Luciana, né? A professora Luciana Bica, que já colaborou com a gente aqui também no São Lucas Porto Velho, sempre parceira nossa também. O trabalho riquíssimo, né? Como os próprios alunos falaram, terapêutico, desenvolvendo humanização, afetividade, numa profissão realmente que requer, né, desse cuidado, porque como que você vai cuidar do outro, né? Você precisa ser cuidado também, então acho que é um espaço que se cria aí fenomenal para essa frente. Então, parabenizo o trabalho, tá, Luciana, e sua equipe. Parabéns, Unidep, e abro espaço para os demais colegas que queiram fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, aprender um pouco mais. Prof, dá para adaptar, viu, para qualquer curso, qualquer disciplina. Eu já ensinei para o povo lá em Porto Velho. Muito bom. Adaptar. E sabe o que é mais rico, Leandro? É que quando a Lu apresenta a proposta do portfólio, torcem o nariz, né? Porque, vai dar trabalho, né? Claro que dá trabalho. Mas à medida em que eles começam a entender que é uma ferramenta também de construção criativa, depois, né? Como a Lu trouxe esse exemplo, né? Eles continuam no registro, né? Então, ele vai para além da disciplina. Tem um, Grazi, que escreveu, não sei se nós colocamos ali, tem um que escreveu, eu achei muito chato o início, mas depois eu me encantei e eu me surpreendi comigo. Eu achei muito chata a ideia, mas eu queria fazer a disciplina, depois eu me surpreendi. É muito bacana, assim, trabalhar essa relação médico-paciente na formação deles também, né? Que antes de ser médico, são seres humanos, eles precisam se cuidar emocionalmente para cuidar do outro. Então, é uma fala que eu repito em todas as minhas disciplinas, só que essa me dá um leque, e eles são extremamente criativos. Desse semestre, eu não sei o que vem, já disseram, prof, ó, acho que só meia dúzia vai te mandar link. Eu disse, meu Deus, o que vem? Porque daí de Porto Velho eu já recebi um livro. Uma pessoa fez um livro e enviou para o SEDEX. Muito bem. Bem legal. Bom, parabéns, professora. Com isso, gente, nós finalizamos a nossa sala, fechamos com chave de ouro nossas apresentações. Muito obrigado a todos os presentes, obrigado aos autores aí dos trabalhos. Aprendi bastante, espero que vocês também. Um abraço e tenham uma boa sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, abraço, gente. Não sextou ainda, né? Temos apresentações à tarde. Temos um dia aí inteiro pela frente. Meu Deus do céu, hoje de manhã foi uma loucura, Leandro. Meu Deus. Mas você teve que estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Pelo que você falou. Tipo uns 4 ao mesmo tempo, assim. Eu mediei uma sala que passou do tempo, o pessoal falou muito, meu Deus, sabe? E aí, depois eu ajudei 2, 3 e vamos lá. Então tá, um abraço. Até mais. Um abraço, até depois. Tchau. Tchau.